Boa tarde, amadas, para vocês aí em casa, amém? Aqui estamos nós mais uma tarde de Mulheres Renovadas para podermos compartilhar a palavra novamente, amém? Então, antes de mais, eu queria relembrar que nós vamos retomar as nossas reuniões presenciais, não é? Nós interrompemos devido a todas estas circunstâncias, não é? Que temos vivido ultimamente, mas nós vamos retomar as nossas reuniões presenciais. Aqui com uma pequena alteração, nós vamos passar as reuniões presenciais para a quinta-feira, à mesma hora, às 15h30, mas vamos continuar com as nossas reuniões online, às 15h30 à mesma, de quartas-feiras, como tem sido até aqui, tá bom? Então temos esta pequena alteração, apenas nas reuniões presenciais, que será às quintas-feiras, tá bom? E vamos ter também as online para aquelas irmãs que não podem estar aqui conosco às quintas-feiras, às 15h30, podem ver a reunião online às quartas-feiras, à mesma hora, tá bom? Ok? Vamos ser agraciadas por 2 reuniões por semana, tá bom, amadas? Então aqui estamos nós mais uma vez, novamente com a pastora Isildinha. Boa tarde, pastora Isildinha. Boa tarde. E hoje trazemos uma convidada, portanto estamos em trio, como vocês já repararam. Trazemos a irmã Léo. Boa tarde, irmã Léo. Boa tarde, apóstola. Bem-vinda. Boa tarde lá em casa. Obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite, não é? Não é nada. É sempre um prazer. Amém. Então, mas aquelas irmãs que têm seguido as nossas reuniões presenciais, não é? Antes de nós começarmos as reuniões online, nós já fazíamos uma reunião, não é? Presencial, às quartas-feiras, e nós estávamos trabalhando num livro que tem sido uma bênção, da pastora Joyce Meyer, que tem como título Campo de Batalha da Mente. Este livro tem sido uma bênção para nós, amém? Para trabalhar a nossa mente, e nós todas as semanas trabalhávamos um item deste livro, ok? Para quem está lá em casa, eu vou mostrar, é este livro aqui, Campo de Batalha da Mente. Então nós interrompemos, não é? Tínhamos interrompido as palestras sobre este livro, mas vamos retomar, ok? Então, como hoje vamos retomar, e para que vocês possam apanhar o fio à meada, como se costuma dizer, eu vou pedir à Bispa Isildinha para ela fazer um pequenino resumo, tá bom? Do que é que nós já falamos sobre este livro, Campo de Batalha da Mente. Tá bem, Bispa? Faz favor. Vamos lá. Então eu vou pedir para as amadas, né, abrirem a Bíblia. É sempre bom nós estarmos com a nossa Bíblia aberta, porque é o alimento que o Senhor nos dá todos os dias. Amém. Então eu vou pedir para vocês abrirem Romanos 12. Nós vamos ler só 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 2. Então a palavra de Deus nos diz assim em Romanos 12, versículo 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas aqui vem o ponto X para nós. Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós vemos que para que nós realmente possamos experimentar a vontade boa, que é boa, agradável e perfeita de Deus, tem que haver uma transformação na nossa mente. Porque muitas vezes nós achamos que as nossas lutas, e é isso que o livro tem trabalhado conosco, nós começamos a ver as guerras, as oposições, mais para o lado natural e sempre no outro, não é? Sendo que o verdadeiro campo de batalha é a nossa mente. O que ele trabalha aqui, que é o lugar especial onde o inimigo das nossas vidas gosta de trabalhar. Através do quê? Através dos seus dardos inflamados. Né? E onde é que ele tenta acertar? Né? Ele tenta acertar na nossa mente. Então, não sei quantas de vocês já ouviram um ditado que diz assim: olha, eu não posso impedir que um pássaro sobrevoe a minha cabeça, mas eu posso impedir
que ele faça ninho nela. Então é isso que esse livro trabalha. Eu não posso impedir um pensamento contrário. Não posso. De repente, vem um pensamento que não tem pé nem cabeça. Como que um flash, né? Isso. Você está concentrado e de repente vem... Mas por que eu fui pensar isso? Então esse livro começa a nos ensinar que eu tenho que pensar naquilo que eu estou pensando. Não é? É isso mesmo. Eu tenho que pensar no pensamento que veio para que, se não for em conformidade com a palavra de Deus, se for coisas negativas, eu não estou falando que a palavra de Deus não traz situações difíceis que nós vamos passar. Traz. Mas em toda situação, ela nos diz que somos mais que vencedores. Amém. Então, Exatamente. a palavra de Deus, ela pende sempre para o nosso bem e não para o nosso Não mal. para o nosso mal. Porque os pensamentos dele são São pensamentos maiores. de bem Amém. e não de mal. Amém. Não é? São pensamentos de paz. Então, nós aprendemos que conforme diz Provérbios 23, conforme eu imaginar, está falando da nossa mente, minha assim querida. será, né? Assim será, assim é. Assim é. Sabe, porque é. aquilo que eu imagino é porque já criou uma imagem. Imaginação. É imagem. Exatamente. Então, Isso. o pensamento veio, no lugar de eu expulsar o pensamento, eu deixei criar uma imagem. Isso. Não é isso que nós já vimos até Sim, agora? sim. E aí, essa imagem acaba saindo da minha mente, porque ela vai gerar em mim um sentimento. Um sentimento, exatamente. E quando gera um sentimento, Automaticamente gera uma ação. uma ação. É, Então isso eu mesmo. costumo falar assim, queridas, e eu quero que vocês guardem. Satanás, ele tem uma autoestrada. Ele tem uma autoestrada. Ela é Sabe bem qual é o larga. caminho da autoestrada dele? Mente, gerando um pensamento. Isso. Essa autoestrada continua gerando um sentimento. E essa autoestrada vai culminar você tendo uma atitude, uma ação contrária à palavra de Deus. vontade de Deus. Então, Amém. a verdadeira guerra é a nossa mente. Então, eu tenho que pensar. O campo de batalha, É o né? campo de batalha, é o preferido. Ele não pode vir e tocar no meu espírito. E ele sabe, o inimigo sabe que se ele tocar na minha mente, através de pensamentos, eu vou acabar fazendo a vontade dele. Dele. Yeah. Tudo isso a gente veio aprendendo, né? Até que teve que ser interrompido bruscamente. Yeah. Mas para tudo tem um propósito, Amém. como nós vimos na semana É passada. verdade, é mesmo. Eu Amém. creio que é um tesouro tão grande. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Isso. Porque todo esse livro aqui, Está ele baseado na está palavra. baseado na palavra de É Deus. verdade. E era um tesouro que não podia ficar guardado só em quatro Há paredes. 4 paredes, não é? Tinha que ser disponível também Isso. para aquelas que estão nos seguindo Amém. e que vai ser bênção. Vai, Amém. com certeza. E aí, nós paramos num ponto que nós vamos falar com a irmã Léo, nessa manhã, nessa tarde. Porque de manhã eu estava cá e à tarde eu estou cá e a gente acaba misturando. Mas nessa tarde, porque a nossa mente também divaga. Não é Exatamente. isso? É. E eu creio, Temos apóstola, que lhe pôr freio, né? Tem. creio, porque como a Joyce Meyer fala, muitas vezes a pessoa está falando com você, você está olhando para a pessoa, Mas não está E a você ouvir não absolutamente está a ouvir nada nada. do que a pessoa está a dizer. Não é isso? É isso mesmo. É Então, isso mesmo. irmão Léo, me fala um pouquinho sobre essa divagação da nossa mente. A divagação da mente. E é engraçado que ela chama uma mente brilhante. É uma mente brilhante que divaga. Então não é uma mente tola, não é uma mente qualquer, é uma mente brilhante. O que é isso da mente divagar? É nós deixarmos a nossa mente fazer o que ela quer, quando quer e como quer. Nós podemos estar aqui agora às 3. Só interromper. É por isso que o agricultor coloca como lhes chamam, as palas, Nos não cavalos. é? Nos cavalos, para que eles só façam aquilo que, não é, que a pessoa que está a dirigir faça. Porque se eles não tiverem aquelas palas, eles
divagam, não é? Eles correm de um lado para o outro sem propósito, não é? E eu vejo Exatamente. isso até nas plantas. Olha, o que acontece com uma planta que nós chamamos lá no Brasil de trepadeira? Eu Nós não aqui sei. também. Aqui também é trepadeira. trepadeira, sim. Como que faz? É uma planta que começa a nascer, mas quando ela chega num determinado ponto, aquele que está cultivando coloca lá Uma uma vara, uma estaquinha. estaca Isso. Sim. e prende ela para que Pra ela ela possa- tome a É. direção que... Certa. Não é isso? Que ele quer, exatamente. Olha como a palavra de Deus é simples e como ele traz exemplos nossa para vida, nós, né? para o nosso dia a dia. Isso, né? exatamente. Então, eu creio que é isso É exatamente isso. que nós temos que fazer com a mente. É isso mesmo, é exatamente isso, porque a mente divagante, ela causa uma falta de concentração para aquilo que nós estamos a fazer. E muitas das vezes essa falta de concentração, claro que há fatores naturais que podem causar a falta de concentração, Sim, né? sim. Como uma alimentação desequilibrada, Cansaço. o cansaço, o stress, os problemas do dia a dia, a falta de sono, até a falta de componentes do complexo da vitamina B também provocam, né, pronto, um stress tal que nos tira um pouco da concentração mental. E por outra, tem a ver também muitas das vezes com o meio social que a gente cresceu, há situações em que pessoas que crescem em lares conturbados e a criança acaba por não ter um ambiente saudável e faz com que a criança perca a sua concentração, faz com que a criança tenha uma baixa autoestima, leva a criança a ser tímida, a ser fechada, leva a criança a imaginar um ambiente completamente diferente da sua realidade. Para quê? Para fugir àqueles problemas. E muitas das vezes essas situações são levadas até à fase adulta. Às vezes na escola o baixo rendimento começa a cair, né? Começa a haver um baixo rendimento e a pessoa já se começa a rotular como incapaz. Né? Como incapaz. E aí cresce com essa debilidade, entre aspas, mental, porque é uma situação anormal da mente, não é uma situação normal, é uma situação anormal. Sim, e isso eu creio assim que causa um sentimento de incapacidade na pessoa. Sim, causa. E o que muitas vezes nós vemos, como você falou e muito bem, que começa isso, pode começar realmente desde a infância e levar isso para a vida adulta. Fase adulta, E assim, muitas vezes nós ouvimos as pessoas falar assim, não, eu não leio a Bíblia porque eu não leio entendo. e não entendo nada, Pois, isso, eu não consigo me concentrar naquilo, Isso. porque eu sou, entre aspas, burra. Pois é, as pessoas já se começam a se rotular. rotular. Isso, Não é? exatamente. Meu Deus. Exatamente. Não, porque isso foi, lá está, na fase de criança, não é? Que normalmente a criança, nós às vezes pensamos assim, que nós falamos e que a criança não toma atenção àquilo que nós falamos, não é? E muita Mas como atenção. toma, Sim. não é? Sim, muita. Nós podemos ver para o bem e também podemos ver para o mal. Para o mal, E exato. assim, essas palavras vão sendo lançadas na criança, lá está, elas vão ficando interiorizadas na sua mente, Pois. não é? Que Isso. uma fase mais tarde da sua, não é? Já adulto, muitas vezes, Influencia. e tem muita influência Influencia. no seu estado, muitas vezes até no casamento, no Em tudo, relacionamento. em tudo, não é? apóstolo, em nós tudo. podemos ver muito isso aqui na igreja, não é? Muitas vezes quando nós conversamos, não é? Quando aconselhamos as pessoas e nós vamos ouvindo o que é que as pessoas falam, nós conseguimos ter essa percepção de que muitas situações que as pessoas estão a viver atualmente são de situações passadas, que vêm lá atrás, que ficaram ali, não é? Como que nas caixinhas da mente.
Sim. não é? E que vão trazendo aquela influência Isso. mais negativa, não é? Para o dia a dia da pessoa. Exatamente, não é? e lá está, sendo a mente o nosso campo de batalha, e o que é que o inimigo faz, o que é que o diabo faz, né? Ele aproveita-se, porque ele conhece-nos, né? Ele é velho, ele já está cá há muito tempo, então ele sabe exatamente aquilo que nós passamos lá atrás, e ele muitas das vezes aproveita-se dessas situações para começar a lançar os tais dardos inflamados, que é, não vale a pena, tu não consegues, tu não sabes, não vais conseguir. São esses dardos inflamados que muitas das vezes vêm e que nós, se nós permitirmos, vamos deixar a mente ir, né? É verdade, eu não sou capaz por conta daquilo, e aí vai devagar, vai devagando, Então, vai devagando. São essas frases, não é, ditas em criança, não é, que vão beneficiar ou não, não sim. é, o adulto. Exatamente, Exato. exatamente. Porque a maior parte das vezes quando nós vemos um adulto, sei lá, na bebedice, nas drogas, Desestruturado, não é? É. Nós conseguimos perceber que tudo vem de uma família destruturada, não é? De palavras que foram lançadas, não é? E que esse adulto se tornou numa autoestima miserável. Isso. Miserável, Isso. não é? Por isso que Romanos 12, Paulo fala, né? O Espírito Santo fala através de Paulo para nós, que nós temos que a nossa mente tem que ser renovada, E não todos é? os dias. Porque a nossa mente é um grande computador. Nós até demos esse exemplo numa das reuniões, que a nossa mente é um grande computador. Muitas vezes nós estamos lá lendo a palavra, meditando, de repente vem algo da nossa infância, uma lembrança, um Isso. pensamento lá de trás, porque está aqui. Sim, Ele está, sabe, tem a memória está ali, é como um computador. Mas nós sabemos também que essa memória, ela está sendo bombardeada o tempo todo com muitos exatamente. vírus. Sim, Não sim, é? Sim. E a palavra de Deus é a única. É o único antivírus. É o antivírus. Isso. É o único antivírus poderoso Para combater. Exatamente. E assim, a pastora Joyce Meyer é um grande exemplo disso, não é? Quem conhece a história dela, não é? Sim. A infância dela, Sim. trouxe uma má influência na vida dela Até certo ponto, até ela ter o verdadeiro encontro com Jesus. Não é verdadeiramente que em Jesus ela podia ser liberta. Exatamente. Então nós hoje como cristãos, é uma luta que nós continuamos a ter, não é porque nós agora viemos para Cristo, conhecemos a palavra e deixamos de ter uma mente divagante. Não. Ela vai querer sempre divagar. Nós podemos muitas das vezes estar a assistir a um culto, sentadas, a ouvir uma pregação que é bênção, que está a ser transformadora até para a nossa vida espiritual, e de repente estamos a pensar na máquina de lavar que a gente deixou em casa. Sim, verdade. Estamos a pensar que o combustível que temos no carro não é suficiente. Já estamos a pensar em coisas que não têm nada a ver. A mente divaga, exatamente. não é? E quando nós nos apercebemos, já perdemos. Vem cá. Exatamente. E muitas das vezes, quando nós nos apercebemos, já perdemos uma boa parte do sermão que era tão importante para a nossa vida. E nós ali temos que... O que é que temos que fazer nesse momento? É pedir a Deus que nos ajude e trazer de volta a nossa mente para prestarmos atenção naquilo que está a ser ministrado. E eu creio assim, se Satanás ele se dá o trabalho de roubar aquilo que está a ser ministrado, é porque é importante para a nossa vida. Então nós hoje em dia damos graças a Deus porque nós temos N ferramentas que o Senhor colocou à nossa disposição. Para quê? Para irmos buscar. Passou o culto, perdi metade, poxa,
pensei naquilo, não me apercebi, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar no site da minha igreja, eu vou ver o que é que o meu apóstolo falou, o que é que o meu pastor falou, eu vou meditar naquela palavra. E o mesmo se aplica muitas das vezes quando nós estamos a ler a Bíblia. Exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Estamos ali centradas a Você lê um meditar. versículo inteiro e fala assim, O que é que eu li? Começar de novo. Exatamente, a gente... O que eu li? Peraí, Então não é só comigo. Pois é. Não é só com porque você. nós pensamos Também muitas acontece das com vezes- vocês, com você. amadas. Pois é. Um dos capítulos que nós vimos é não desista. Isso. Nós não podemos Não, desistir. nunca. Sabe? É uma luta diária. Queridas, eu vou falar com vocês agora. Se você pensa que é só com você que acontece isso, conosco também acontece todos os dias. É verdade. Todos os dias, nós temos que levar a nossa mente cativa à mente de Cristo. A mente de Os Cristo. nossos pensamentos, nós temos que pensar como o Senhor. Cristo. Como Isso. Ele. Amém. Então, isso não é só você. E muitas vezes é a outra ferramenta que Satanás usa. Ele vai lançar os dardos na sua mente com pensamentos que você não Pensamentos. deveria ter. É. Ok? Para quê? Para te desanimar. Isso. Para vir, eu não consigo. Eu vejo assim. Sim. Sabe, é uma coisa que É. eu não consigo, eu não faço. Ai, porque eu não, isso não é para mim. Isso. Exatamente. Isso não é para mim. Eu vejo assim, é como que um exercício físico, não é? Isso. Sim. Nós meditarmos é como um exercício físico, porque muitas vezes o corpo não quer ser exercitado. A nossa alma não quer se nossa habituar a isso. alma E a não nossa aceita. alma não quer ler a Bíblia de jeito nenhum. O espírito, não é? Quer, mas a nossa alma não quer. É uma luta. É verdade. É uma luta constante entre a alma e o espírito, É todos verdade. os dias, Sim, não sim. é? E mais quando nós. E acontece mais quando nós desejamos mesmo. Quando eu. Não é? Não A acontece luta com é maior. vocês. Quando eu quero mesmo, parece que a luta é maior. E quando eu me Exatamente. disponho em algum propósito, então, parece que mil e uma coisa acontece Isso. para eu não cumprir com aquele propósito com que eu me Exatamente. comprometi com a palavra e com Deus. Exatamente. Não acontece isso com vocês. Acontece, claro que acontece. Oh. Acontece com todas nós. Lá está, é a nossa... É impressionante como o inimigo, ele sabe. Diz que ele é o psicólogo mais velho da humanidade. Ele entende de alma como que, como conhece. né? Ele conhece. E é incrível em qualquer lugar, em qualquer momento do seu dia a dia. Então, às vezes você está lá tentando desenvolver um trabalho, sabe? E de repente o computador não vai, ele gira. E o primeiro pensamento que vem é um pensamento negativo, é um pensamento ruim Isso. que vem. Para que você lance alguma A palavra. palavra. Sabe a melhor coisa que você tem que fazer? Por isso que nós temos que pensar no que estamos estamos pensando. pensando. Exatamente. O que você tem que fazer? Isso aconteceu comigo ontem. Eu levantei e fui dar uma volta e deixei o computador pensar. Quando eu voltei, estava aberto onde eu queria. Isso. E isso é no nosso dia a dia. Exatamente. Sabe? É um exercício diário. Nem todas as coisas vão acontecer do jeito que eu quero. Sim. Mas uma coisa eu sei, que todas as coisas cooperam para o meu bem. Amém. Isso, exatamente. Verdade. Então, é esse pensamento que tem que estar presente Na nossa mente. Na autoestrada que o inimigo quer usar. Exatamente. Lá no Brasil- Temos que interditar essa autoestrada. Lá no Brasil, nós usamos o termo BR, né? Que é BR de Brasil. E aqui é autoestrada. Isso. Então, essa autoestrada tem que estar sendo diariamente interditada Sim. para os dardos inflamados do maligno. Exatamente. Exatamente. Então, nós temos que pensar... Temos que diariamente nos revestir, pouco a pouco. não é? Lá está, nos revestir Isso. todos os dias, não é? Sim, Com a todos palavra, os dias. tomar o capacete, né? Sim, da sim. salvação, Quando- o escudo da fé Isso. e vamos. E Quando a vamos palavra à de frente. Deus nos diz que nós temos que levar os nossos pensamentos cativos a Cristo, é precisamente por conta disso, não é? Nós temos que levar os nossos pensamentos cativos a Cristo. Nós temos que conhecer Cristo. E só há uma maneira de nós conhecermos Cristo. É através da sua palavra. Então, nós quanto mais nos enchermos da palavra do Senhor, menos espaço teremos para que o inimigo pensamentos trabalhe, não é? contrários. Isso. E quando vierem esses pensamentos contrários, nós vamos trazer a nossa mente para a palavra Sim.
do Senhor. Vamos encher o nosso banco de dados com a Isso, palavra de exatamente. Deus. Não é? Exatamente. Dilatar o lixo. Sim, porque quando a palavra entra, o lixo tem que sair. Sim. Temos que liberar espaço, sabe, não é? Exato. E muitas das vezes, no computador, eu gosto desse exemplo do computador, você deleta o arquivo. Mas ele Mas fica ele lá. permanece lá por um tempo. Sim. É. Sim. Sabe, você tem que ir lá e limpar até a lixeira. Sim, exatamente. Às vezes você olha se a lixeirinha está cheia, Sim. não é? Então, há um tempo atrás, eu estava com um problema no meu telemóvel. Que ele falava assim, me dá mais, precisa de espaço. A memória está chegando. E ela, mas eu tirei tudo, já tirei tudo. Aí, esse tempo que eu estive no Brasil, aí tá, eu liberava um tanto de memória. Mas não conseguia receber alguns e-mails, não chegava. Era uma coisa impressionante. E quando eu estava no Brasil, comentei com o meu genro sobre isso. Ele falou, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele falou assim, meu Deus! Não tem mais espaço. Ele falou assim, vem, isso aqui você tem que limpar, você tem que fazer um backup disso aqui. Eu falei, é? É, você tem que tirar isso aqui. Eu falei, como que eu faço? Ele falou, simples assim, ó, tá? Tum, acabou. Aquilo lá limpou, demorou um pouquinho para limpar, porque era muita coisa. Limpou, acho que eram uns 4 anos, desde que eu comprei o telemóvel. Você entendeu? Então, a nossa mente, se você for fazer uma analogia, não é? Como diz um velho ditado, mente vazia... É a oficina do diabo, é Eu verdade. acho que todas vocês conhecem esse ditado. Verdade. Não é? É verdade. Então, é pouco a pouco. Todos Sim, os dias. todos os dias, todos os dias. Devagou? É. Vamos lá. Traga de volta. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Senhor, me ajuda. Eu quero Isso. ficar firme aqui na tua palavra, Isso. naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu estou ouvindo. Isso. Então, é uma decisão nossa. É uma decisão nossa. É. Por isso, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que a palavra não nos ensina a ler, nos ensina a meditar. Então, é um exercício, é uma disciplina. Nós temos que disciplinar a nossa mente a meditar. Assim como meditamos na palavra de Deus, também temos que meditar naquilo às vezes que estamos a ouvir, seja para quem estuda, seja para uma reunião onde nós vamos. Existem alguns exercícios. Ouvir tudo e reter o que é bom. Reter o que é bom, exatamente. Exatamente. Eu acho que é isso que a palavra de Deus diz. É verdade, é verdade, é verdade. mesmo. E assim, existem alguns exercícios que, para quem tem mais dificuldade, para quem tem uma mente que divaga demais, pode fazer para evitar que a mente ande perambulando, porque divagar é perambular, Perambular. é andar sem à rumo, solta, é sem andar rumo, sem direção, sem exatamente, objetivo. Sem exatamente. objetivo, amém. Então, muitas das vezes, o que é que nós podemos fazer para evitar isso? Se tu vens para um culto, se estás a assistir uma pregação, uma reunião, traz um bloquinho, uma folha, um papelzinho, anota, porque o facto de nós estarmos a anotar vai fazer com que prestemos atenção Ouvir. naquilo Isso. exatamente que está a ser dito. Então aí é uma ferramenta para nós trazermos presente em nós a nossa mente. Parece esquisito, que parece que a nossa mente sai de nós, não é? Falando assim, parece que... verdade, Mas mesmo. é. Olha, mas eu acho que ela sai mesmo. E é viu? verdade, é verdade. Porque a nossa mente, nós não estamos falando de cérebro, nós não estamos falando de algo físico. Pois. Nós estamos falando da mente, que é Sim. uma das áreas da nossa alma. E é E é muito espiritual. complexa. É. E é espiritual. Sim. Se ela divaga, é porque verdadeiramente a mente Torna-se uma mente insegura também, não é? Sim, sim. ela tem o poder, né? Porque como é espiritual não há a área física que a retém. Isso. E o Sim. diabo sabe, por isso ele usa isso. Sabe. Sim. Porque é na nossa mente que nós planejamos, é na Isso. nossa mente que nós traçamos o nosso dia a dia, é parte Isso, tudo da mente. exatamente, Não exatamente. é? Então, ela devagar, realmente nós temos que estar dispostas a
a fazer esses exercícios. Exercícios, Eu disciplinar. estou forçando a minha mente a Isso. ficar naquilo. Exatamente. Não é? Sim. E também não quer dizer que mesmo eu fazendo isso, de vez em quando não vai dar. De porque vez em quando vai. vai depender da situação, do momento que eu esteja vivendo. Bispo, a nossa luta ela é diária, diária. E em ela todo momento. exatamente, É em verdade. todo momento. Apóstola, É se não verdade. fosse Jesus na nossa vida, É através verdade. do Espírito Santo. É Amadas, nós não queremos assustar vocês. Não. Mas é. É só para contrário. entendermos que todas nós somos iguais. Exatamente. Isso, e mas eu acho que é principalmente. exatamente isso, é para mostrar para vocês, minhas queridas, que não importa, né, o papel, porque nós todas somos filhas de Deus. Amém. Isso. Amém? Todas foram compradas pelo mesmo Amém. preço. Amém. Mas não importa o papel que você desempenha Isso. no corpo de Cristo. Isso. A luta é a A luta É mesma. a mesma. É a mesma. A Para nossa todas. dependência é do mesmo, que é do Isso, Senhor. Isso. Amém. Né? Então não é para assustar, mas nós estamos aqui para isso. A palavra de Deus não nos assusta, Não. mas é para Alertar. alertar alertar. você e mostrar para você que o pensamento divagante não é exclusivo da sua vida. Pois não. Pois não. Um pensamento ruim que vem, não é só você que recebe. Isso. Todas nós recebemos. Porque Sim, porque muitas muitas- das vezes. Desculpa, Léo. Perdão. Muitas vezes nós pensamos, parece que só comigo é que acontece Isso. isto, não Exato. é? Não, é para vocês entenderem, amadas, que é com todas nós, E- não é? e- E que dependemos de Deus a cada segundo cada- da nossa E eu vida. acho que essa mulher de Deus, irmã em Cristo nossa, tanto ela tem nos ajudado É com os verdade. livros dela. É verdade, verdade, tem-nos é edificado demais. Por quê? Bastante. Porque ela baseia-se na palavra de Deus em primeiro lugar, em tudo que o Jesus tem feito através e na vida dela, e através da vida, mas por experiências. Exatamente. Sim. Ela se abre, ela Ela não se se doa, inibe, ela não não é? se É inibe que ela não se contar. inibe de contar as experiências Sabe? dela, Isso. não É é? a realidade, isso- é palpável. E eu acho e nós que- nos identificamos Sim, sim, sim. com E eu acho N que é isso, situações. porque por muito tempo, na igreja de Jesus, muitos pregadores, pregadoras, se apresentavam num patamar elevado. Olha, porque é para você, isso não é para você, é para Intocáveis, nós. né? Intocáveis. É para nós. Sabe, Com é para certeza, nós. é pra nós. Sabe, não é porque eu prego, porque eu ensino, é que eu estou num patamar acima de vocês. Não. Não existe essa distância. Não existe. Amém. Então é para nós. Se a palavra de Deus, se eu não tiver as minhas experiências com Deus, e nós estamos falando de mente, gente. Exatamente. Se eu não tiver as minhas experiências com Deus, eu vou viver de experiência dos outros. Não, isso. A boleia dos outros. Não. Agora, e outra, eu tenho que falar, não, eu sou fraca sim. Sim, sim, temos que E reconhecer. dependo sim do poder Inteiramente do da poder palavra de de Deus. Deus e do Amém. poder do Espírito Santo em nós, para que a nossa mente Bispa. seja Amém. educada e disciplinada. Isso. Verdade. Nós tivemos a estudar, né, essas lições nas nossas reuniões de mulheres e até hoje eu digo que foi Deus que estava-nos a preparar pela situação em que nós estamos havíamos estado a atravessar. De passar. de passar, né, que foi muito importante, Verdade, muito é importante. mesmo. Eu, por exemplo, tive uma situação, né, que é do vosso conhecimento, a situação da minha irmã. Certo. Quando eu recebo a notícia da doença dela, qual foi a primeira coisa que me veio à mente? A minha irmã vai morrer. Morte. Foi logo. É. Foi logo. Porque foi algo grave, né? Ela teve uma meningite bacteriana, entrou em coma. Ela não ficou em coma induzida. Ela entrou em coma. E quando me ligam a dizer uma situação dessas, o que é que a minha mente faz? Foi lá atrás, foi lá 9 anos atrás, que a minha sobrinha, a filha dela, morreu com a mesma doença. Voltou. E o diabo é... Ele Exatamente. sabe, ele Não é? Mas Terrível, foi assim, a meu fração de Deus. segundo. E eu, automaticamente... Pensou no pensamento. Exatamente. Eu Olha lá. disse, não, eu vou Isso. trazer o meu pensamento cativo àquilo que a palavra de Deus me diz. Tirei fora aqueles pensamentos ruins e apeguei-me à Amém, palavra na de Deus. palavra. E para a honra e glória Olha, do ela nosso está Deus, bem, né? ela Glória está a Deus. bem, ela sequela começou nenhuma. sem sequela nenhuma, bênção. teve 3 dias em coma, no 4º dia levantou, foi para a enfermaria, ficou pouco tempo na enfermaria, foi para casa,
já conta piada, está normalíssima, Glória já a começou Deus. a trabalhar para a honra e glória do nosso Senhor. Deus. E Amém. eu digo assim, se nós não tivermos a trabalhar a nossa mente, o que é que acontece numa situação dessas? Nós vamos deixar aquilo que aconteceu lá atrás de negativo influenciar a nossa O mente. presente, né? O presente. Influenciar o presente. Vamos perder as forças de lutar. Isso. Nós não vamos ter armas Isso. para nos defender dos dardos Yeah. inflamados Yeah. do nosso inimigo. Para você, amada, que nos está a ouvir, se você tem alguma situação do seu passado que está influenciando o seu futuro, nesta manhã, nós queremos lhe dizer: medita na palavra de Deus. Exatamente. Amém? Enche o teu coração com a palavra, Isso. enche a tua mente com a palavra, declara a palavra com a tua boca, amém? E que serás mais que vitoriosa em nome de Jesus. Amém. Não é Amém. verdade? É verdade. Glória- é Amém. verdade, Glória é a verdade. Deus. Vamos- Diz Sim, querida. Sim, nós podemos abrir em 1 de Pedro 1,13, que Pedro fala para nós estarmos preparados com a nossa mente. Isso. 1 de Pedro Como 1 de Pedro? 1,13. 1,13. Pronto. Bispo está com a sua versão King James? É. Pode. Você quer que eu leia? Sim, por favor. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Aleluia. Exatamente. Então, Pedro aqui ele nos alerta exatamente para isso. Nós temos que ter a nossa mente preparada. Temos que estar com a nossa mente alerta, preparada. Para quê? Para nos defendermos. Pronta para agir. Exatamente, É exatamente. isso. Para nos defendermos quando alguma situação contrária vier à nossa mente. Pois. Porque ela primeiro vem à nossa mente. Para depois, né? Então, gerar um sentimento Isso. e desse sentimento gerar uma ação. É Quantas pensamento, sentimento, ação. Exatamente. E nós sabemos quantas vidas têm sido destruídas Pois é. por conta dos pensamentos que vêm, pensamentos contrários que vêm, e a pessoa não trabalha esses pensamentos, Acaba verbalizando. viram sentimentos, exatamente, porque ao mesmo tempo que a pessoa começa a sentir, começa a lançar fora sementes, a semente. E normalmente nós humanos, né, temos muito essa tendência, não é, de que geralmente acontece quando algo de mal acontece connosco, nós queremos logo compartilhar com alguém. não é? Sim, sim, sim. Até mais quando é algo menos bom, porque às vezes quando é as coisas boas a gente nem gosta assim muito de compartilhar, não é? Mas quando é algo mau, algo ruim, nós queremos logo, não é, ir transmitir para os outros aquilo que nos aconteceu. Até parece que nós queremos que nos achem, ai, coitadinhos, que aconteceu A isto, comiseração. não é? Nós temos essa tendência, isso é humano, não é? Portanto, isso tem que ser trabalhado através da palavra, nas nossas mentes, nos nossos corações, diariamente. Sim. Principalmente nós que já conhecemos a Cristo, a palavra de Deus nos diz que nós já somos mais que vencedores. Amém. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, é nisso que nós temos que nos agarrar. Nós estamos a viver uma situação de pandemia que eu creio que para nós cristãos não foi algo tenebroso. Nós não temos vivido momentos tenebrosos, como vemos um mundo que não tem esperança. É verdade. Né? Nossa esperança está em Cristo. E para nós foi como se o Senhor nos mandasse recolher, né? Para nos resguardar, para quê? Para nós como igreja nos achegarmos mais a Ele. Isso. E em nenhum momento nós tememos. É verdade. Porquê? Porque a nossa esperança está nele. Sabemos em quem cremos, não é? Sabemos, exatamente. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós não estamos sós. Verdade. Sabemos que Deus está connosco. Amém. Mas lá está. Para nós termos tanta convicção disso,
a nossa mente tem Precisa que... de um exercício. Ela tem que estar preparada. estar Precisa preparada com a tem que estar pronta para palavra. agir. Precisa Pronta de vários para exercícios, agir, não é? exatamente. De vários Sim, exercícios. Nós, levar a quando, nossa mente cativa. nós, quando vamos ao ginásio, fazemos vários exercícios, Sim, não sim, é? sim, Para as exatamente. pernas, para os braços. Exatamente. E o músculo só começa a desenvolver depois de algum tempo. Exatamente. A nossa Assim mente. é a nossa fé, Exatamente. não é? Exato. Assim é a nossa fé. É, a nossa fé vai desenvolvendo, Sim. ela vai crescendo, não é? Conforme nós a vamos aplicando no nosso dia a dia, não é? Apóstola, sem querer interromper, falando de fé, é engraçado que muitas das vezes nós oramos e pedimos a Deus: oh Senhor, me faz eu te conhecer, quero te conhecer mais, quero experiências contigo. Mas muitas das vezes quando Vem a experiência. vêm as experiências, né? As situações, Por quê? nós exatamente queremos questionar a Deus. É algo que o Senhor tem falado muito no meu coração nesses últimos dias, exatamente por conta disso. Que sempre orei, sempre acredito que é o desejo de todas nós cristãs é conhecermos mais o nosso ter mais Pai. intimidade com Exatamente, Ele. ter mais intimidade. Mas qual é a maneira que o Senhor tem para se revelar a nós, se não for através das situações que vêm à nossa vida? É verdade. Não é? Até essa pandemia Sim, veio sim, para sim, quê? sim. Para nos aproximarmos, Para nos alertar, para nos não é? alertarmos. Acorda, igreja. Verdade. Acorda, igreja. Verdade. E nós temos que estar com a nossa armadura bem posta, nós temos que estar com o nosso capacete da salvação bem posto, nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus, porque nós só vamos vencer o nosso inimigo através da palavra de Deus, Amém. renovando a nossa mente a cada dia. Amém. Verdade. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Amém. Queres compartilhar mais alguma coisa? Eu Léo? queria compartilhar só mais uma palavrinha Então, aqui em Jeremias. Para nós podermos Que é para depois nós para deixarmos aqui bem clara bem a diferença, fechado, bem fechado. bem fechado, a Isso. diferença da mente e do coração, não é? Jeremias. Jeremias 17:9. Ok. Amém. Glória a Deus. Posso ler? Pode, pastora, que já abriu. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Isso. Quem é capaz de compreendê-lo? Amém. Então nós precisamos de ter uma mente sã, porque nós não devemos confiar no nosso coração. Ele é O enganoso, nosso coração, ele é enganoso. Verdade. Então temos que ter o nosso... Nós temos que ter a nossa mente alicerçada Amém. para que os nossos pensamentos sejam o pensamento do Senhor. É como nós com Cristo, nós temos que ser igual... é uma simbiose, né? A Bispa Simbiose, Isildinha. Somos dois, mas somos um ao mesmo tempo. Então, nós temos que pensar como Cristo pensa. A única maneira de nós sabermos que estamos a fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, é se a nossa mente estiver alinhada à palavra de Deus. E nisso aí nós podemos ter a certeza que não estaremos a ser enganados, porque sabemos que aquele que deixou a palavra para nos guiar, ele conhece o hoje, ele conhece o ontem, ele conhece o amanhã. E se continuarmos a perseverar, né, em fé, trazendo os nossos pensamentos com o pensamento de Cristo, dificilmente nós vamos tomar decisões erradas. Amém? Amém. É Glória a verdade, Deus. mas tudo depende da mente, não é? É verdade, é a mente. Então,
temos que trabalhar para ter uma mente saudável. Por isso não estamos é? trabalhando a nossa mente. Temos E que vamos trabalhar. continuar. Vamos continuar a trabalhar o nosso livro. Até que ele venha. Não é? Vamos continuar a trabalhar a nossa mente até que ele Jesus venha, volte. ok? Mas vamos continuar a trabalhar o nosso livro Sim. até ele terminar. Isso. Não é que ainda temos aqui umas quantas Muitas. lições que nos vão ser muito úteis para nós continuarmos a trabalhar a nossa mente. Amém? Amém, amém. Minhas amadas, o tempo esgotou. Amém. Foi uma Passa bênção. rápido. Amém? Muito Obrigada, bom. irmã Léo, Nada, apóstolo. pelo convite Obrigada. de estar eu connosco. também. Foi uma Obrigada. bênção aqui a nossa conversa a três. Amém, não amém, é? amém. Foi muito bom. Amém. Graças a E Deus. cá estaremos para a semana, novamente, amadas, amém, para continuar com o nosso livro de Campo de Batalha da Mente, amém, de Joyce Meyer, que tem sido uma grande bênção para todas nós. E eu espero que também tenha sido agradável para vocês. Então não percam a próxima semana, tá bom? Nós vamos continuar e quero novamente alertar então as irmãs que na próxima semana já estaremos aqui para... Próxima semana? É próximo. É, próxima. Sim. Que dia? Que é dia? Quarta-feira, dia 3. 4. Dia Dia 4. 4. Então será dia 4, está bem, amadas? Dia 4, quinta-feira, já estaremos de volta com as nossas reuniões presenciais, tá bom? Então, se você tem disponibilidade, tem tempo, venha participar da reunião connosco, tá bom? Que será uma bênção nós podermos nos rever. Amém. Se por algum motivo a irmã não pode vir, não pode participar presencialmente, então já sabe que à quarta-feira temos a mesma reunião com o mesmo tema, tá bom? Nós vamos nos esforçar Sim. para ter o mesmo tema na quarta que temos na quinta, tá bom? Então já sabe, se não puder vir, pode ver na quarta-feira às 15h30 online a nossa reunião, tá bom? Um beijinho para todas, minhas amadas. Desejamos a vocês o resto de uma boa semana, tá bom? Um beijinho para todas Beijo. vocês. Deus abençoe. Deus E até abençoe para a todas. semana. Amém. Amém.